Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando nesses dias a respeito de como dar os primeiros passos para você fazer o seu controle financeiro. Então hoje nós vamos dar mais algumas dicas para te ajudar nesse processo de controlar suas finanças. Então fique comigo, não saia daí. Hoje eu quero falar de algo que é muito simples, mas que muita gente menospreza e acaba sendo a causa de deixarem de fazer o controle financeiro delas, que diz respeito ao hábito de fazer os lançamentos. Depois que se torna um hábito, o trabalho de fazer os lançamentos começam a se tornar cada vez mais fácil. Quanto mais na nossa rotina isso vai caindo, mais fácil vai se tornando fazer o trabalho de lançar todas as despesas e receitas no nosso controle financeiro. Então é muito importante que você defina como que você vai fazer, em qual habitualidade, de quanto em quanto tempo você vai fazer esses registros. A gente falou a respeito de que se você tem, por exemplo, usa como controle financeiro um aplicativo de celular, você tem a comodidade de poder registrar o lançamento na hora que ele acontece. Por exemplo, você está num restaurante e ali você fez um gasto, né, no restaurante e ali mesmo que você está com o celular na mão, você já pode fazer o registro. Essa é uma facilidade. Mas alguns não conseguem ou esquecem de fazer na hora que está acontecendo. E também algumas pessoas que utilizam planilha eletrônica ou utilizam formulário de papel e faz os registros no papel e com caneta, não conseguem fazer isso, evidentemente, na hora que o gasto acontece. Então elas vão fazer em outro momento. Nesses casos, é importante que você defina a habitualidade. Quando que eu vou fazer os registros? Então você pode definir uma vez por semana, às segundas-feiras, toda segunda-feira eu vou fazer o registro, por exemplo. Ou toda sexta-feira, ou toda quarta-feira eu vou fazer os registros da semana. Ou, se você é uma pessoa que pode achar difícil fazer apenas uma vez por semana, você pode dizer, ao final de cada dia, eu vou fazer os lançamentos daquele dia. O importante é que você defina uma habitualidade e siga aquilo para que você torne aquele trabalho uma rotina. Se você fizer, por exemplo, diferente disso, vamos supor que você comece a fazer todos os dias os seus registros. Aí na semana seguinte você falar, não vou fazer todo dia não, vou fazer uma vez por semana. Aí daqui a pouco você esquece de fazer e começa a fazer uma vez por mês, 2 vezes por mês. Isso vai fazendo com que aquele trabalho não caia na sua rotina. E aí, cada vez mais vai ficando difícil, porque não é uma coisa que você faz com habitualidade. E aí, o que vai acontecendo? Com o tempo passando, as pessoas vão desistindo de fazer os controles. E ali elas abandonam aquilo que elas começaram muito bem no começo, né? E aí acaba abandonando no final. Então, o ponto aqui é que você tenha o hábito de registrar em um momento específico, seja uma vez por semana, uma vez por dia ou uma vez por mês. A outra dica que eu queria deixar também aqui, que é muito importante, é com relação ao campo de observação ou de descrição, depende de cada controle, que os controles financeiros oferecem para você registrar algumas informações que não são padronizadas, mas que são importantes. Vou explicar melhor isso. As categorias, elas são pré-definidas. Então, você define aquelas categorias e você tem que ficar restrito a elas. Agora, o campo de observação é um campo que você pode registrar aquilo que você achar importante, mas não é pré-definido, não é uma informação que tem que seguir um padrão. Você pode registrar ali informações úteis para a sua análise. Por exemplo, o gasto com restaurante. Você vai utilizar a categoria restaurante ou alimentação, depende de como você pré-definiu, né, as suas categorias, mas no campo de observação você pode colocar o que você estava fazendo naquele restaurante, por exemplo, comemoração do aniversário do meu filho. Você pode dizer ali também o nome do restaurante, para você lembrar do que se tratava aquele gasto. Isso porque, digamos que você tem um gasto alto nesse restaurante,
porque foi um momento de comemoração de algum aniversário, você estava ali com mais pessoas e você acabou pagando para outras pessoas. E aí, quando chega no final do mês, quando você vai analisar a categoria alimentação, e aí você vai perguntar, mas por que aumentou tanto essa categoria? Então, se você não registrou ali as informações de que se tratava de um aniversário, que você pagou para outras pessoas, ou o nome do restaurante, você só vai poder contar com a sua memória. E aí fica difícil muitas vezes de lembrar todos os detalhes. Então, se você utilizar esse campo de observação e colocar alguns detalhes que possa te ajudar a rememorar aquilo que aconteceu, isso vai te ajudar muito na hora de fazer as suas análises. Então, não menospreze o campo de observação ou descrição, depende de cada controle chama de uma forma, né? Coloque ali as informações que podem ser úteis para você para analisar seus gastos. Outra dica muito importante é que você nunca se esqueça que você tem que registrar 100% da sua movimentação, ou seja, todos os lançamentos, todos os gastos que você teve e todas as receitas que você também teve. Porque se você registra uma coisa e não registra outra, esquece de registrar alguma coisa, o que vai acontecer? Ao final, o seu controle financeiro vai te apresentar uma informação que não é verdadeira. Pior do que você não ter controle é você ter um controle que você não possa confiar. Então, para que esse controle seja confiável, você tem que ter certeza que você registrou 100% das suas operações, tanto de receita como de despesa. Essas são as dicas que eu queria deixar para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe aqui embaixo o seu like e não esqueça também de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. Isso vai também nos ajudar bastante. Até o próximo vídeo, então.